Já alguma vez sentiu que, por mais que se esforce, a sua energia parece estar sempre a esgotar-se? Que os músculos que antes eram firmes agora parecem mais flácidos e que subir um lanço de escadas já não é o que era? Talvez o seu médico ou um familiar bem-intencionado lhe tenha dito a frase clássica: coma mais ovos, são uma ótima fonte de proteína. E você seguiu o conselho. Come um ovo cozido ao pequeno almoço, talvez outro na salada ao almoço. Mas no fundo, a frustração continua. A balança não muda, a força não volta e o cansaço teima em ficar. Esta é uma realidade dolorosa para muitas pessoas depois dos 60 anos. Sentimos que o nosso corpo nos está a falhar, e a perda de massa muscular, um processo chamado sarcopenia, torna-se uma preocupação real e assustadora. Mas e se eu lhe dissesse que a solução pode não estar em duplicar a quantidade de ovos que come? E se existissem alimentos, alguns deles esquecidos na nossa despensa, que são verdadeiras potências de proteína, capazes de revitalizar os seus músculos e a sua energia de uma forma que nunca imaginou? Neste vídeo, vamos desvendar o segredo de alimentos que não só rivalizam com o ovo, como em alguns casos, o superam largamente em benefícios. Vamos explorar juntos como pequenas mudanças na sua alimentação podem trazer de volta a força e a vitalidade que pensava ter perdido. Fique até ao fim, porque o último alimento da nossa lista pode ser a peça que faltava no seu puzzle de saúde, uma surpresa que vai querer incorporar na sua rotina imediatamente. Pois bem, vamos começar a nossa jornada por um alimento humilde, que muitas vezes fica no fundo da prateleira da despensa, mas que é um verdadeiro gigante nutricional. Falo das lentilhas. Sim, as simples e econômicas lentilhas. Talvez se lembre delas nas sopas da sua avó, um prato de conforto para os dias frios. Mas o poder das lentilhas vai muito para além de uma simples sopa. Pense nisto. Uma chávena de lentilhas cozidas oferece cerca de 18 gramas de proteína de alta qualidade. Para ter uma perspectiva, um ovo grande tem cerca de 6 gramas de proteína. Isto significa que com uma porção generosa de lentilhas, está a ingerir o equivalente a 3 ovos em termos de proteína. Mas a magia não fica por aqui. Ao contrário do ovo, as lentilhas vêm acompanhadas de uma quantidade incrível de fibra, cerca de 16 gramas por chávena. E por que é que isto é tão importante para nós, especialmente depois dos 60? A fibra é a melhor amiga do nosso sistema digestivo. Ajuda a manter a regularidade intestinal, prevenindo a obstipação, um problema que se torna mais comum com a idade. Além disso, esta fibra alimenta as bactérias boas do nosso intestino, que são essenciais para um sistema imunitário forte e até para o nosso humor. Mas há mais. A fibra nas lentilhas ajuda a abrandar a absorção de açúcar no sangue. Isto significa que não terá aqueles picos de energia seguidos de uma quebra abrupta. Em vez disso, terá uma libertação de energia lenta e constante ao longo do dia, combatendo aquele cansaço que surge a meio da tarde. Para quem se preocupa com os níveis de açúcar ou tem diabetes tipo 2, incluir lentilhas na alimentação é uma estratégia inteligente e deliciosa. E a nível da saúde do coração? As lentilhas são ricas em folato e magnésio, 2 nutrientes vitais para a saúde cardiovascular. Ajudam a manter as artérias flexíveis e a pressão arterial sob controle. Incorporá-las é mais fácil do que parece. Não precisa de as demolhar durante a noite como o feijão. As lentilhas vermelhas, por exemplo, cozem em apenas 15 a 20 minutos. Pode fazer uma sopa rica e cremosa, um caril de lentilhas com legumes ou até um bolo de carne vegetariano, usando lentilhas cozidas e esmagadas como base. Outra ideia fantástica é fazer uma salada fria de lentilhas com pimento picado, cebola roxa, salsa e um fio de azeite e vinagre. É um almoço leve, nutritivo e que o vai deixar saciado e cheio de energia. Agora vamos passar para outro velho conhecido da nossa cozinha, o grão de bico. Tal como as lentilhas, o grão de bico é uma leguminosa poderosa. Quem não adora um bom prato de grão com bacalhau ou uma salada de polvo com grão? Mas o seu valor vai muito além da tradição. Uma chávena de grão de bico cozido contém cerca de 15 gramas de proteína e 13 gramas de fibra.
É uma combinação perfeita para construir músculo e manter a fome à distância. Uma das grandes vantagens do grão-de-bico é o seu impacto na saúde óssea. Com a idade, a densidade óssea tende a diminuir, aumentando o risco de osteoporose. O grão-de-bico é uma fonte de cálcio, magnésio e fósforo, todos eles minerais essenciais para manter os nossos ossos fortes e resistentes. Pense nele como um pequeno tijolo para a estrutura do seu corpo. A sua versatilidade é outro ponto forte. Para além dos pratos tradicionais, já experimentou fazer hummus em casa? É incrivelmente fácil. Basta triturar grão-de-bico cozido com um pouco de azeite, sumo de limão, alho e pasta de sésamo, tahine. Fica uma pasta deliciosa para barrar no pão, para mergulhar palitos de cenoura ou aipo, ou até para usar como molho numa salada. É uma forma fantástica de adicionar proteína e sabor às suas refeições. Outra ideia que talvez não conheça é assar o grão-de-bico. Depois de cozido, seque-o bem, tempere com um pouco de azeite, pimentão doce e uma pitada de sal, e leve ao forno até ficar estaladiço. Transforma-se num petisco crocante e saudável, perfeito para substituir as batatas fritas enquanto vê televisão. É uma forma inteligente de satisfazer a vontade de comer algo salgado sem comprometer a sua saúde. Tanto as lentilhas como o grão-de-bico são soluções econômicas, fáceis de encontrar e que se guardam na despensa durante meses. Começar a incluí-los 2 a 3 vezes por semana no seu prato é um passo simples, mas com um impacto gigante na sua força, energia e bem-estar geral. Agora que já falamos sobre o poder das leguminosas, como as lentilhas e o grão-de-bico, vamos explorar outra fonte de proteína surpreendente que talvez não esteja no seu prato com a frequência que deveria, mas que é um tesouro da nossa costa e da nossa cultura. Falo das sardinhas em lata. Sim, essas mesmas. Muitas vezes vistas como uma solução rápida e barata, as sardinhas são, na verdade, um dos alimentos mais completos e saudáveis que podemos consumir, especialmente na nossa fase de vida. Uma lata de sardinhas, dependendo do tamanho, pode fornecer mais de 20 gramas de proteína de altíssima qualidade. É uma proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa para reparar tecidos e construir músculo. Mas o verdadeiro superpoder da sardinha está noutra coisa: os ácidos gordos ômega 3. Estes são gorduras saudáveis que o nosso corpo não consegue produzir e são absolutamente cruciais para a saúde do cérebro. À medida que envelhecemos, a manutenção da função cognitiva, da memória e da clareza mental torna-se uma prioridade. O ômega 3 é como um óleo lubrificante para o nosso cérebro, ajudando a proteger as células nervosas e a reduzir a inflamação, que está na raiz de muitas doenças neurodegenerativas. Consumir sardinhas regularmente é uma das melhores coisas que pode fazer para manter a sua mente afiada. E não é só o cérebro que beneficia. A inflamação crônica é também uma das principais causas de dores nas articulações, como a artrite. As propriedades anti-inflamatórias do ômega 3 podem ajudar a aliviar essa dor e rigidez, melhorando a sua mobilidade e qualidade de vida. Além da proteína e do ômega 3, as sardinhas têm um segredo extra: os seus ossos. Quando comemos sardinhas em lata, geralmente consumimos as pequenas espinhas, que ficam tão moles que nem damos por elas. Essas espinhas são uma fonte incrivelmente rica de cálcio e vitamina D. Esta dupla é a base para ossos fortes. A vitamina D é essencial para que o nosso corpo consiga absorver o cálcio dos alimentos. Muitas pessoas depois dos 60 têm deficiência de vitamina D, o que torna os ossos mais frágeis. As sardinhas oferecem a solução perfeita. Tudo numa só lata. A forma de as consumir é imensamente variada e deliciosa. A mais clássica, claro, é em cima de uma fatia de um bom pão, talvez um pão alentejano, com um fio de azeite. Mas pode ir mais longe. Esmague as sardinhas com um garfo, junte um pouco de cebola roxa picada, salsa fresca e uma colher de iogurte grego ou queijo fresco, batido para fazer uma pasta de peixe nutritiva para o seu pão ou tostas.
Pode também desfazê-las e misturá-las num molho de tomate para a massa ou adicioná-las a uma salada de feijão frade. A recomendação é procurar as sardinhas conservadas em azeite, em vez de óleo vegetal, para maximizar os benefícios para a saúde. A seguir, temos um petisco que todos os portugueses conhecem bem, mas que raramente é visto como um alimento de saúde: os tremoços. Sim, os tremoços que comemos nas esplanadas a acompanhar uma bebida fresca. Prepare-se para ficar surpreendido. O tremoço é uma das fontes de proteína vegetal mais concentradas que existem. Uma chávena de tremoços pode conter até 26 gramas de proteína. É mais do que um bife do lombo com o mesmo peso. Para além da proteína, os tremoços são também riquíssimos em fibra, o que os torna incrivelmente saciantes. Comer um punhado de tremoços à meio da tarde pode ser a estratégia perfeita para evitar os doces e os snacks processados, mantendo-o satisfeito até a hora do jantar. O seu baixo índice glicêmico faz deles um alimento excepcional para quem precisa de controlar os níveis de açúcar no sangue. A energia que fornecem é libertada de forma lenta e gradual, evitando os picos de glicose que são tão prejudiciais à nossa saúde a longo prazo. Além disso, estudos têm mostrado que o consumo de tremoços pode ajudar a reduzir o colesterol LDL, o chamado mau colesterol, e a baixar a pressão arterial, 2 fatores de risco importantes para doenças cardíacas. O único cuidado a ter é com o sal da salmoura em que são conservados. Uma dica simples é passá-los por água corrente antes de os consumir para remover o excesso de sal. Não os veja apenas como um petisco. Pode retirá-los da casca e adicioná-los às saladas, para lhes dar um toque de textura e um grande impulso de proteína. Pode até triturá-los para fazer uma espécie de hummus ou pasta para barrar. Começar a olhar para as sardinhas e os tremoços não como meros petiscos ou soluções de conveniência, mas como pilares de uma alimentação saudável, é uma mudança de mentalidade que pode trazer benefícios enormes. São alimentos que fazem parte da nossa cultura, são acessíveis e estão repletos de nutrientes essenciais para envelhecermos com mais força, mais clareza mental e mais vitalidade. E agora, chegamos ao alimento que prometi no início. Aquele que, grama por grama, pode realmente surpreender pela sua densidade de proteína, superando até mesmo a carne em alguns aspectos e sendo incrivelmente fácil de incorporar na nossa rotina diária. Falo das sementes de cânhamo. Antes que a sua mente comece a divagar, é muito importante esclarecer. As sementes de cânhamo vêm da planta Cannabis sativa, mas da variedade cultivada para fins alimentares, que não contém praticamente nenhuma substância psicoativa. São perfeitamente seguras, legais e incrivelmente nutritivas. Pense nelas como pequenas pepitas de ouro nutricional. Apenas 3 colheres de sopa de sementes de cânhamo descascadas oferecem cerca de 10 gramas de proteína. O que torna esta proteína tão especial é o facto de ser uma proteína completa. Isto significa que, tal como a carne ou os ovos, contém todos os 9 aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir e precisa de obter através da alimentação. Isto é extremamente raro no reino vegetal e faz das sementes de cânhamo uma aliada poderosa na luta contra a perda de massa muscular. Para além da proteína, estas pequenas sementes são uma fonte excepcional de gorduras saudáveis, incluindo ômega 3 e ômega 6, numa proporção ideal para o corpo humano. Estas gorduras são vitais para reduzir a inflamação, proteger o coração e nutrir o cérebro. Se sente as articulações mais rígidas ou doridas, adicionar sementes de cânhamo à sua dieta pode fazer uma diferença notável. São também ricas em magnésio, um mineral em que muitas pessoas têm deficiência e que desempenha mais de 300 funções no corpo, desde a regulação da pressão arterial e do açúcar no sangue até a função nervosa e muscular. Uma boa ingestão de magnésio pode ajudar a melhorar a qualidade do sono e a reduzir as câimbras musculares. A grande beleza das sementes de cânhamo é a sua facilidade de uso. Elas têm um sabor suave e agradável, semelhante a nozes ou sementes de girassol.
Não precisam de ser cozinhadas ou preparadas de forma especial. Pode simplesmente polvilhá-las sobre quase tudo. Adicione uma colher de sopa ao seu iogurte ou às suas papas de aveia de manhã. Misture-as num batido de fruta para um impulso de proteína. Polvilhe-as por cima de uma salada ou de uma sopa de legumes já pronta. Pode até misturá-las no arroz ou na massa. São tão pequenas e discretas que mal dará pela sua presença, mas o seu corpo sentirá a diferença. Para quem tem dificuldade em mastigar ou digerir alimentos mais pesados como a carne, as sementes de cânhamo são uma bênção. São suaves, fáceis de digerir, e o seu corpo absorve os seus nutrientes com grande eficiência. Olhando para trás na nossa conversa de hoje, vimos como alimentos simples podem ter um poder transformador. Começamos com as humildes lentilhas e o versátil grão de bico, que nos mostraram que a força pode vir dos alimentos mais básicos da nossa despensa, oferecendo proteína e fibra para uma energia sustentada e um intestino feliz. Depois, redescobrimos o tesouro que são as nossas sardinhas em lata, uma fonte de proteína, ômega 3 e cálcio que protege o nosso cérebro, coração e ossos. Surpreendemo-nos com os tremoços, percebendo que este petisco popular é, na verdade, uma potência de proteína vegetal. E, por fim, desvendamos o segredo das sementes de cânhamo, um superalimento moderno que nos oferece proteína completa e gorduras saudáveis da forma mais fácil e conveniente possível. A mensagem que quero que leve consigo não é que tem de revolucionar a sua vida e a sua cozinha de um dia para o outro. Não se trata de proibições ou de dietas restritivas. Trata-se de adições inteligentes. Trata-se de perceber que tem ao seu alcance ferramentas poderosas para se sentir melhor. Talvez amanhã, em vez do ovo cozido, experimente adicionar uma colher de sementes de cânhamo ao seu iogurte. Talvez, nesta semana, faça uma sopa de lentilhas reconfortante ou adicione uma lata de sardinhas à sua salada do almoço. Pequenos passos, dados de forma consistente, são o que constrói uma saúde de ferro. Lembre-se, o seu corpo é o seu companheiro de vida mais fiel. Cuidar dele com alimentos que o nutrem e fortalecem é um dos maiores atos de amor próprio que pode praticar. Gostaria muito de saber a sua opinião. Já conhecia o poder destes alimentos? Qual deles vai experimentar primeiro? Ou talvez já tenha uma receita deliciosa com algum deles que queira partilhar. Deixe a sua história nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada de saúde. Se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas para viver uma vida cheia de energia e saúde depois dos 60, por favor, deixe um gosto no vídeo. É um pequeno gesto para si, mas que ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas. E claro, se ainda não o fez, subscreva e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que preparamos com muito carinho para si. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Lembre-se, a idade é apenas um número, mas a vitalidade é uma escolha que fazemos todos os dias. Cuide-se bem e viva cada dia ao máximo. Até a próxima.